Para todos do Jornal Guaritu, estamos aqui no gabinete do prefeito Guilherme Gazola para o nosso último balanço da gestão dele nesses 8 anos de governo. Eu começo agradecendo o Guilherme por nos receber mais uma vez nossa 8ª gravação e por nos atender também. Bom, eu que agradeço até pela sua postura republicana, no sentido de cobrir com isenção todo esse processo. E só de lembrar de você falar que são 8 anos, também vem junto com esses 8 anos uma sensação de dever cumprido. Mas eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar mais uma vez um pouco que a gente fez e está fazendo. Guilherme, eu começo falando sobre desenvolvimento econômico, inclusive foi uma das pautas na sua reeleição. Você finaliza agora o seu 2º mandato e o balanço sobre a geração de empregos, novas empresas chegando, foi positivo. Eu queria que você mesmo comentasse sobre essa trajetória e a sua própria avaliação do desenvolvimento econômico nesse período. Bom, a grande vantagem que hoje nós temos não é eu acho, né? Eu estou dizendo o gestor hoje é tudo numérico. Por exemplo, empregos. Vocês criaram? Sim. Por quê? Porque está lá no CAGED, que é um índice nacional. Então a cidade de Itu criou mais de 5 mil empregos reais nesse período. A questão da industrialização, que ela é sempre mais lenta, porque trazer uma indústria é diferente de você trazer uma loja. Você tem a construção, a fábrica vai ter que durar 30, 40 anos, e nós, desde o começo, fizemos um trabalho intenso, criamos o Desenvolve Itu e colhemos o fruto. Um pouquinho lá atrás, mas a grande parte no final do governo, o que me agrada muito. Exemplos, Monan, quer dizer, é uma empresa de altíssimo nível, nós somos a 5ª planta no mundo, a 2ª maior em tamanho, é uma empresa que vai trazer mais de 400 funcionários diretos, tem um tamanho monumental, fizemos a visita agora que eles já estão na fase de pré-teste, né, de funcionamento. Ela tem a cara do que a gente chama de indústria, né? Tem a Atlas Copco também, outro sinal muito claro. Ela já está na terraplanagem, mas ela vai unir todas as subsidiárias dela no Brasil todo em Itu. E ela traz, quando você fala de desenvolvimento econômico, uma coisa que eu sempre sonhei, que é grupo de pesquisa. O forte da Atlas Copco, por exemplo, é pesquisa. São mais de 800 pesquisadores. Eles investem 6% do faturamento bruto da empresa. E na área, e fora outras, Highlights do Brasil, aumento da própria Heineken, é significativo na nossa expansão disso. E tem, por outro lado, o grande peso que agora Itu ganha no entretenimento. Tivemos o lançamento oficial do Parque Cacau Show, que é uma revolução econômica na cidade de Itu. São 3 mil empregos diretos, 6 mil indiretos, investimento de 2 bilhões, é o maior investimento da história de Itu, individualmente, né, de uma empresa investir em Itu, e ele tem um poder de, em 10 anos, fazer esse investimento chegar a 35 bilhões. Quer dizer, é uma mudança de paradigma disso. E outras coisas importantes, quer dizer, o Tomorrowland, quer dizer, é um case internacional também, isso traz hotéis, isso traz prestadores de serviço. Então, o sonho lá de trás, ele se tornou realidade. Nós hoje temos uma cidade que está se reindustrializando. E, por outro lado, criando serviços. Não existe um cenário melhor. Serviços para os empregos, também para a arrecadação, e a indústria em especial para a arrecadação, porque ela está cada vez diminuindo mais. E indústrias de peso, o que dá credibilidade à cidade de Itu. Questão hídrica, novos reservatórios de um ano para cá foram inaugurados, chamou atenção a época da estiagem, Itu sofreu menos. Queria que também você fizesse sua própria avaliação de um setor tão importante e preocupante também para a cidade. Eu acho que a estiagem foi a prova mais clara, triste prova, de que a gente realmente resolveu o problema e falta algumas questões que resolvem-se agora com a inauguração do Tuguaçu. Foi a maior estiagem dos últimos 70 anos. Várias cidades que a gente conhece, 56 entraram em racionamento profundo. Esconderam muita coisa porque estava pós-privatização da Sabesp. Não era bom para a imagem da nova Sabesp dizer que logo de cara estava com racionamento. E Itu não teve racionamento. Tivemos algumas muito pequenas em algumas pontes de rede, que é um problema que a gente está solucionando agora, mas ele foi a prova clara de que aquela Itu de 2014 não existe mais. E com a inauguração do Tuguaçu e mais 2 reservatórios já quase concluídos, a gente consegue daí atender o fim daquilo que preocupava, que é pressurizar as pontas de rede. Os reservatórios são isso, né? Eles são como fossem módulos de regulação de pressão. Então, nós entregamos uma cidade, isso eu posso dizer com absoluta tranquilidade,
com o problema de água resolvido, inclusive com excedente nesse sentido. Foi um trabalho árduo e que está embaixo da terra, mas que a sociedade vai perceber, como já percebeu numa estiagem tão significativa como foi a que nós passamos. Educação é sempre um setor que te toca e eu queria também que você comentasse o que você acha que a atual gestão deixa em relação a esse setor tão importante para a sociedade, né? Mais uma vez, vou pegar os números, senão parece um pouco soberbo quando você fica se autoelogiando. Hoje nós somos premiados entre as 15 cidades que mais têm pessoas alfabetizadas. Nós conseguimos subir o nosso IDEB para 6,3, um aumento significativo. E nós também, as provas do Estado, a fluência em leitura nossa também ganhou bastante destaque. E isso para nós é tudo. Uma criança alfabetizada é uma criança que está pronta para aprender. Então nós não só fizemos, como até contra a expectativa da gente, colhemos o resultado muito antes do que se imaginava. Isso deve ser um projeto chamado Cruzada pela Educação, que é um projeto que premiava o mérito e o resultado. Como tudo que existe de bom, você cria movimentações daqueles que se incomodam de entrar num processo desse nível. Nós pagamos esse preço, mas eu não me arrependo do que nós tivemos que pagar de preço, porque o resultado existiu. Para ter um comparativo, a rede municipal tem 6,3 de DEB, que mede a qualidade de ensino, e a rede estadual 4,6. Então veja que é uma rede gerenciada pelo Estado, a partir do 6º ano. Então isso mostra que o diferencial é o gerenciamento da rede. Não é um problema meu, com todo respeito, mas é um comparativo da própria cidade. Então isso prova o quanto o ensino municipal avançou. E, indiscutivelmente, zerar as vagas em creche foi muito, muito importante. E as redes saber, né, que eu acho que é o nosso nossa grande luxo, né, nosso capricho, nossa preferida, que já somos 4.200 alunos na Rede Saber. Agora, com a inauguração as 3 Redes Saber, vamos chegar aí a uns 6.000. Se for somar as creches e as redes saberes, já temos hoje 52% dos nossos alunos que estudam em período integral, o que é muito bom. Se você pudesse, falando ainda da sua gestão desses 8 anos, se você pudesse mencionar, você falou desses desafios também, dessa trajetória na educação, um ponto forte, um ponto fraco da sua gestão nesses 8 anos, eu sei que é difícil mencionar apenas um, mas o que você considera pontos marcantes, fortes e fracos desses 8 anos na gestão? Eu acho que o ponto forte, eu vou colocar mais subjetivo, até para englobar vários setores e não ser... Eu acho que o ponto forte foi ter tido coragem de fazer aquilo que era necessário. Porque quando você faz o que é necessário, você desagrada muita gente. O certo, o correto, se fosse fácil fazer, já teria sido feito. E o ponto fraco, eu acho que foi ter feito aquilo que deveria ser feito. Porque a política hoje já não se pauta mais por isso. A gente está vendo aí, eu não estou discutindo nomes, mas o populismo vencendo em todos os lugares, a era TikTok prevalecendo, e o nosso governo não tem essa característica. E aí talvez seja um ponto fraco meu, eu não tenho a habilidade de vir para esse discurso. Talvez seja um problema de postura, mas eu não consigo mudar. Eu tenho uma frase do Darcy Ribeiro que eu gosto muito, que ele fala assim, fui derrotado, tal, e ele termina da seguinte maneira: apesar das derrotas, eu nunca quis estar no lugar daqueles que me venceram. Então, eu tenho isso muito comigo. Então, acho que os mesmos motivos que nos fizeram fazer muita coisa são aqueles que nos enfraqueceram também. Nós pagamos um preço muito alto de fazer tudo aquilo que tinha que ser feito. Falando do ambiente político, desse game político que você acabou de citar, nesse pós-eleição, o seu candidato, o Gilmar, ele não conquistou a vitória, sim, né? E pelo que eu te conheço, eu acredito que o Gilmar era a pessoa que você confiava, acreditava, sim, como sendo a que representava esse governo, né? Por outro lado, a gente sabe também que a política ela é feita de estratégia, um jogo também. Você identifica algum erro, alguma coisa que poderia
ter sido melhorado na campanha, algum equívoco, ou o próprio nome do Gilmar você acha hoje que mudaria, ou se anteciparia? Eu queria entender qual a visão do Guilherme sobre o resultado das urnas. A escolha eu não mudaria, mas hoje eu vejo que o certo teria sido, por exemplo, lançar o Gilmar ou a Janaína para deputado, por exemplo. Porque a construção do nome é muito demorada. E a gente que vive no mundo político, eu acho que todo mundo conhece. E lá fora ninguém sabe quem é ninguém. Então esse foi um erro meu. Um dos dois ou os dois deveriam ter sido candidatos a deputado, porque já construiria um ambiente de conhecimento mais propício. Nós demoramos muito em função disso, de crescer, de começar a crescer. E quando a gente começa a crescer, iguala as forças, falávamos até um pouco disso antes, é tarde demais, porque daí entra também a força do bolsonarismo, da vinda do Nicolas, que fez com que o Rodrigo, que era um candidato mediano com pouquíssimas chances, capitalizasse o voto anti-herculano. E é o discurso que cabe, né, nesse perfil de candidato, né? Quer dizer, eu sou contra tudo, eu sou contra os que estão aí e aqueles que já foram. E um outro ponto importante também é a política deixou de despertar interesse. As pessoas deixaram de querer votar. Isso é muito grave e muito preocupante. E as pessoas que deixam de votar são aquelas que não são contra, mas também não são a favor. E era um público que, por exemplo, fez, você se lembra disso, que eu ganhasse 8 pontos da minha reeleição em 3 dias, nas pesquisas que nós tínhamos. Elas não eram erradas. Foi aquele público que falou assim, bom, eu vou votar aqui para continuidade, para ter continuidade, para não ter uma grande mexida na cidade de Itu. Dessa vez esse pessoal não foi votar. Isso corroborou também. Mas eu não estou justificando nada. Eu acho que, em contrapartida, existia também a rejeição de 8 anos de governo. Eu nunca me furtei de tomar posição, nunca me furtei de fazer aquilo que tinha que ser feito. E isso gera rejeição. Está aí taxa de lixo, está aí a mexida no centro. Foram atitudes antipáticas, necessárias e que eu faria outra vez, mas antipáticas. Quando você mexe na educação, valorizando as pessoas, você deixa outras de lado, você cria um desconforto dentro do próprio funcionalismo público. Fizemos uma reforma administrativa que, apesar de excelente, ela fez uma inversão, transformou a meritocracia acima do tempo de serviço, o ponto fundamental. Isso desagradou muita gente também. A diferença, Gabriel, que eu sempre soube que isso poderia acontecer. Mas o meu sonho era ser prefeito de Itu para fazer alguma coisa. Tanto quando pergunto o que você vai ser, não sei, eu já realizei meu sonho. E tenho muito orgulho dessa obra. Até pelas algumas coisas que nos trouxeram rejeição, mas tinham que ser feitas. Então, eu acho que é um contexto que levou a essa situação, da qual eu me coloco como único responsável. Eu não acho que foram os candidatos, se existiu erro, o erro foi meu. Sim. Inclusive, a gente comentou que o Gilmar, ele era uma pessoa difícil de alguém apontar alguma questão pessoal, mas a gente falava também dessa construção do nome, que é algo tão delicado e difícil hoje em dia, né? E você falou que não sabe também o que vai fazer, mas eu queria saber do ex-prefeito, em breve, você ainda é prefeito. Aviso prévio. Aviso prévio do cidadão ainda. Sim. E por muito tempo, Guilherme, como que vai ser a postura dele enquanto oposição? Porque claramente o vencedor herculano, ele é um adversário seu político, para dizer dessa forma. Ferrenho, sim, claro. Sim. E de minha parte também. Eu acho que isso é democracia. Quer dizer, nós fomos vencidos pela oposição extrema. Então, o que me cabe saindo daqui é manter a defesa do meu legado. E a defesa do meu legado, pelas próprias posturas iniciais do prefeito que assume, ele vai ser bombardeado. E, logicamente, eu vou estar do lado do que eu sempre defendi. Itu é uma cidade muito quente na política. É assim, vamos continuar assim. Agora, especificamente, o que eu vou fazer, eu sei que eu preciso descansar. E eu não falo isso de pena, de nada, mas 8 anos de prefeitura é muita coisa. Se você quiser fazer uma coisa séria. Passamos por pandemia, passamos por crise climática, passamos pela era da comunicação. Entramos na prefeitura, não tinha Face e não tinha Instagram. As reclamações eram feitas no analógico, digital, do digital para inteligência.
Veja, Quase então, 300 anos. nós estamos dentro de uma revolução, a revolução da comunicação. E isso também nos deixou numa situação completamente difícil, porque todos ganharam voz. Não existe uma pré-seleção de quem tem o valor da fala. E isso causa dissabor, porque o negativo sempre vem na frente do positivo. Porque uma pessoa que quer fazer um elogio, ela não vai entrar numa disputa, numa briga. Se está todo mundo xingando, ela vai falar, bom, tchau, não vou entrar aqui para quê? Para ser xingada. Sim. Então, assim, isso também pesou muito, a gente não sabia lidar com isso, não só eu, como todo mundo. Tanto que nós vivemos agora a época dos influencers. Quer dizer, os candidatos hoje são pessoas midiáticas da internet. Por um lado é bom e por um lado é um perigo muito grande, porque são trucagens, né, de informação. Então, tudo isso para a gente foi uma novidade. E, em contrapartida, é o que faz também você sair plenamente satisfeito e com um grau de aprendizado aos meus 55 anos, que eu acho que eu nunca vou ter mais na vida. E mais do que isso, plenamente satisfeito. Então, isso responde também um pouco a pergunta: o que você vai fazer? Até aqui, até o segundo mandato de prefeito, eu corri atrás. Era o meu sonho ser prefeito de Itu. Eu realizei. Então, você fala, se tem vontade de voltar, não depende mais de mim. Eu não vou interferir nesse processo natural das coisas. Mas como um político ainda que como que vai ser o seu posicionamento? Não, nitidamente de oposição, natural que as coisas forem corretas também, elogios, mas nitidamente de oposição, uma posição consistente e uma posição firme, real, pelo que eu estou vendo e pelo que eu já vi acontecer. Não é uma novidade, né? O candidato vencedor não é uma novidade. Sim. Ele teve 8 anos, depois mais 4 do sucessor dele. Então nós sabemos mais ou menos do que ele é capaz. E se continuar o que era antes, nos cabe posicionar. A postura de homem público eu não estou abandonando, mas estou indo para a planície. E vou tranquilo. Isso eu falo de coração. Então eu não saio pensando em voltar. Isso eu acho muito importante. Eu saio pleno, no sentido de, é isso. Tem a frase do Nelson Rodrigues, quer dizer, eu fiz o máximo de mim mesmo. Isso me satisfaz. Para frente, quais são as oportunidades, não cabe mais a mim decidir. Até falando ainda do prefeito eleito herculano, muito se fala, o Guilherme provavelmente não vai mais ficar em Itu, ele precisa descansar, ele quer sair da cidade. O herculano menciona muito essa questão, vou abrir as gavetas. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é o seu sentimento? Primeiro que eu estou muito chateado, porque primeiro falaram que ia morar na Itália, que estava de bom tamanho. Agora já me transferiram para Portugal. Eu imagino que na próxima semana eu vou ficar por aqui mesmo. Tá. Então, e é o acerto. Eu não vou para lugar nenhum, minha cidade é Itu. É claro que vou descansar um pouco, Sim. viajar o que eu não viajei, mas jamais sair da minha cidade, até porque eu não vejo motivo nenhum, não tenho receio nenhum, não devo nada para ninguém, mas fiquei aborrecido com a sociedade quando me transferiu da Itália para Portugal. Aquilo já foi um desrespeito. Eu não tenho nada disso, não vou comprar casa, não que não ache maravilhoso esses países, vou ficar por aqui mesmo. Então, esse ponto, lamento frustrar aqueles que gostariam de me ver longe, mas eu vou estar por aqui. Ainda nesse tema, e eu acho que é interessante porque também é uma oportunidade da sociedade ouvir sua voz sobre isso, né? A fase de transição tem sido marcada por episódios que, independente, não cabe à imprensa julgar, Claro. mas são episódios que chamam a atenção, principalmente numa sociedade que se espera uma pacificação, Sim. vivendo tanta coisa difícil. O que você tem a dizer sobre essa etapa da fase de transição que tem ocorrido? Assustadora. A minha expressão é assustadora. Eu já fiz transição, fiz uma transição não tão intensa com o Twizy, mas sem nenhum problema. Mas você percebe que o grupo de transição nomeado pelo prefeito herculano, ele não vem para saber as coisas. Ele vem para ser conflitivo, provocativo. E a gente não tem obrigação de aceitar todo tipo de desaforo, porque é uma provocação atrás da outra. Então, você não devia responder assim, eu sou humano. Você pega uma pessoa que fica te provocando com coisas de baixo nível, você precisa reagir, o cara vem para cima de você. Tanto que eu tenho feito o quê? Quando se fala em imprensa, eu acho fundamental a imprensa divulgar. Nem quando teve aquele entreveiro com o chefe, com
doutor Adriano lá, o que que eu fiz? Divulguei o vídeo na íntegra. Por quê? Quem vê o vídeo faz seu julgamento, que no meu modo de entender fica claro. É tão verdade que eu fui muito cobrado de não ser mais austero. Mas aí o povo mais irracível e gosta de uma coisa mais intensa. Mas e se repetiu ontem no Palácio Bandeirantes, quer dizer, o que me assusta um pouco na equipe de transição é que eles parecem que se tornaram donos da cidade. Então, coisas tipo assim, eu vou entrar no seu gabinete, não vai entrar. É público, não é público. Público é o pátio, público são as áreas de atendimento ao público. Mas você percebe que eles não estão querendo saber como fazer melhor. A sensação que eu tenho é como destruir o que está sendo feito. Hoje eu recebi informação de diretores sendo exonerados antes deles assumirem, em especial diretores da Rede Saber, pessoas de extrema competência, sem nenhuma interface política, educadores de paixão. Quer dizer, mas o que que eu enxergo? Parece que eles querem tirar as marcas. Que a Rede Saber, no debate, inclusive, que você presidiu, né, muito bem colocado ali, a gente viu aberrações. Não, a Rede Saber não existe, a Rede Saber não serve para nada. Isso me assusta, isso é grave. A questão da saúde me preocupa muito, porque o que está se desenhando, no meu modo de entender, uma suposição, é aparelhar a máquina com essas OS, que são o grande gargalo da corrupção hoje no Brasil, de forma geral, e trazer para a saúde aquilo que tem de pior. E uma imagem construída erroneamente. A própria equipe de transição, e aí faço um elogio, existem pessoas dentro da equipe de transição que têm se posicionado de forma muito republicana. Você pega a doutora Elissandra, da saúde, que se posiciona extremamente bem, o Adilson, que vai assumir a CIS. Então, também vamos fazer o valor correto. Essa é uma transição interessante. Agora, quando vem o bate-pau dele, que para mim o Adriano é isso, esse tal de Garça, que não tem motivo de estar na transição. A ideia é exatamente tumultuar o processo. E aí, a cidade que paga. É uma verdadeira baixaria. Por exemplo, ontem na frente do Palácio Bandeirantes, de passar vergonha, sabe? Eu vejo hoje um herculano com um olhar preocupante, é, vingativo, ressentido, uma pessoa que ficou 12 anos fora do poder e acha que a cidade que fez isso com ele. E não é nada disso. A política, como a gente mesmo disse, ela é muito dinâmica. Isso me assusta. Isso me assusta porque a gente não merece passar aquela cidade que a gente pegou lá em 2017. Você falou desse sentimento do Herculano com você. Eu pergunto, qual é o sentimento do Guilherme para com o Herculano? Eu tenho um desprezo intelectual por ele. Isso é um fato. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente limitada intelectualmente, é, grotesco na forma de agir, soberbo demais na forma de tratar com as pessoas, e com um projeto familiar. Quer dizer, é bizarro você acreditar que a cidade de Tu elegeu o pai que colocou a filha e que daí coloca a mulher para coordenar a máquina pública. Então, assim, o meu sentimento é um sentimento muito negativo. Não tenho amizade, não vejo nada que nos aproxime em termos de caráter, pensamento, e acho ele, conheço ele, fui vereador há 20 anos atrás com ele piorou muito, ele se tornou uma pessoa mais amarga, mais dura, e não dá para governar assim. Você pode ter inimigos, adversários, eu tenho, e tantos outros são meus, mas, por exemplo, eu não saio com nenhum ressentimento. Acho que faz parte da vida. E mais do que isso, saio satisfeito com aquilo que eu fiz. Por isso que eu não sei se tem vontade de voltar, nem penso nisso. Pensava em fazer. Mas eu também não tenho nenhuma admiração. Mas a minha não admiração, eu acho que ela é um pouco mais profunda. Ela chega a ser o que as pessoas chamam de asco, pela forma, pela maneira, sabe? Não é uma crítica a ele específico, é a minha sensação. Ele pesa, é uma coisa muito esquisita, um cara obcecado, um olhar perdido, um olhar. Basta ver na entrevista, chega a ser assustador. Ainda sobre essa futura gestão que está por vir e a votação na Câmara, Eduardo Alves talvez tenha sido o nome
forte que veio da sua gestão e que agora assume também a cadeira de vereador. O que você espera, falando desse jogo político, em relação ao nome dele e também aos vereadores que foram eleitos, de uma forma geral? Bom, ao que me consta, nem nosso é mais, né? Não me pergunte os motivos, foi uma pessoa que eu confiei muito, sou muito grato ao período que teve junto, mas ao que me falam, até porque ele não me procurou para isso, já se debandou para o lado de lá. Porque dos 4 vereadores que nós elegemos, é, a gente tem que entender que, por exemplo, o Donizete se elegeu por conta dele, isso é um fato. A Igreja Universal, o poder dela, coisa. 2, tiveram a forte marca do governo. O Eduardo, que se elegeu exclusivamente pela máquina, no sentido amizades, apoios, a propaganda era baseada nas obras feitas, mesmo que nem sempre dele, mas tudo bem, estava divulgando o governo. Ele é um deles, e eu acho que a Balbina é a segunda, não só pelo apoio que teve, mas como teve o apoio maciço da Guarda Municipal, teve uma articulação muito forte dentro da Prefeitura. Esses eu acho que tem a marca do nosso governo. Mas política é nuvem no céu. A gente olha para cima, tem uma conformação, abaixa a cabeça, às vezes não dá nem tempo de baixar a cabeça, volta, as coisas mudaram. Mas talvez a minha maior chateação, não é raiva, longe disso, é não entender porque o Eduardo fez isso de forma tão precoce, né? Para finalizar, Guilherme, desse tempo à frente da prefeitura, como pessoa, eu pergunto qual foi seu maior aprendizado e qual foi o seu maior arrependimento? Eu vou responder mais ou menos igual a primeira. Os mesmos motivos que te levam ao grande aprendizado são acompanhados de muita dor. O arrependimento talvez for não ter me preparado tão fisicamente para isso. Desleixo, no sentido não ter um preparo de academia, porque o corpo sente muito. Eu pego uma foto minha de 8 anos atrás, tudo bem que já não era uma coisa muito boa, mas nitidamente você vê o desgaste humano naquilo. E eu não acreditava que isso existia. Então eu chego praticamente nesse 8º ano à beira de uma exaustão. Esse foi um erro meu. Talvez, aí esticando um pouco isso, talvez isso me permitisse ter posturas mais serenas em determinadas situações. Que eram fruto da exaustão. É que nem quando você guia 200 quilômetros, você chega na sua cidade e o cara tá com uma buzina atrás de você. Você quer morrer. Agora, se for na saída, você fala, tá bom, passa. Então, é mais ou menos essa sensação que eu tenho. Eu conseguiria ter gerenciado situações em que eu excedi por ser humano, mas com uma vantagem também. Eu sempre desafio as pessoas. Eu nunca tive um entreveiro com uma pessoa sob a sua ótica humana. Eu nunca briguei com um senhor, eu briguei com um dono de empreiteira. Eu nunca briguei com um fulano de tal, eu briguei com um empreendedor de loteamento. E tenho o orgulho imenso ao contrário disso, ter tratado muito bem aqueles que fazem parte do dia a dia da gente. Desde a de secretária, as pessoas da limpeza, nossa querida Dona Nenê do cafezinho. Eu tenho muito orgulho e muita gratidão a todos eles. Então, eu tenho orgulho também do que eu fiz e que poderia ter feito até de forma mais tranquila, também não foi por mim. O que me deixava até um pouco mais à vontade para ir para cima. Porque eu sabia que não estava brigando por mim. Então, aquilo para mim também acalentava isso tudo. E este mesmo transcurso do tempo, só a dificuldade forja. Acho que qualquer ser humano que consegue alçar com sofrimento. Não existe, pelo menos eu não conheço, alguém que suba de forma correta, isso é importante, que não tenha passado por frustrações, por sofrimentos e às vezes até traumas. Isso movimenta a gente. É como a gente canaliza as coisas. Todos nós temos os buracos negros, as lacunas. E isso eu consegui aproveitar isso no aprendizado. Tanto que uma das coisas que eu tenho vontade de fazer agora é teorizar um pouco isso tudo. A gente vai vendo nessa loucura, mas é entender muita coisa.
entender, quando eu falo ser humano, não é de forma lúdica, tal, é entender o ser humano nas suas reações, no porquê daquilo, no porquê se gosta, no porquê não se gosta. Isso a prefeitura, a política em si, é uma escola fantástica. Também frustrante, mas eu digo que a gente reclama, mas eu sou muito grato ao período que eu passei aqui, às pessoas com as quais eu convivi, até as que me fizeram uma oposição, porque isso faz se aprender. Nada mais me surpreende, essa é uma verdade. Mas não é simplesmente deixa para lá, é por que não me surpreende mais? Será que eu não preciso continuar com uma capacidade de me indignar? Precisa. Para você, o que movimenta a vida da gente é a insatisfação constante. Né? Dizer, não, peraí, lá na sua revista, não, peraí, vamos colocar agora uma questão, trabalhar mais rede social, vamos colocar mais uma revista, porque é o desafio que você lança para você mesmo. Eu até tenho medo de perder um pouco esse elan, essa vontade. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente daquela que entrou aqui em 2017. Guilherme, obrigado. Sucesso nos próximos passos agora. Excelente ano para você. E obrigado por mais uma vez receber a equipe do jornal aqui com a gente. Eu agradeço, Gabriel, e aí falando com o coração muito mais do que com a razão, eu agradeço a gente ter jornalistas do seu perfil, da sua equipe de comunicação. Tivemos muitas vezes diferenças, ainda bem, graças a Deus, porque se não tivesse, eu teria certeza que eu era falso ou você. Se em 8 anos ninguém se der uma bicada, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Ainda que foram poucas até. Exato, em função da temperatura que a gente viveu e dos momentos difíceis que vivemos. Então, eu espero que tu tenha esse jornalismo. Isso eu falo, desejo muito seu sucesso, desejo a todos os seus leitores, a todos aqueles que nos assistem. E você foi uma pessoa de vanguarda. Do primeiro debate, da busca do bom jornalismo, de colocar as coisas em das perguntas importantes, que eu sempre falei, você manda bala, essas são as melhores. Então, sou eu que agradeço. Agradeço a você, a toda a sua equipe, a sua empresa. Continue assim. Então, é o que eu posso falar. Obrigado, Guilherme. Valeu. Valeu.